Jesus, o homem que curava os pobres. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a semana, que seja próspera e que a graça de Deus esteja sobre sua vida, dando saúde, dando paz e dando graça. Jesus era uma pessoa que tinha um dom muito especial. Ele curava as pessoas que estavam doentes. Lembrando sempre que na época de Jesus não existia hospital, não existia INSS para dar previdência, seguro. As pessoas que eram doentes, elas não podiam trabalhar, não trabalhando não conseguiam o suficiente para ganhar a vida, nem para sustentar ninguém, e elas eram totalmente dependentes de outros, para comer, para se vestir, para viver, para fazer alguma coisa. Então, as pessoas doentes eram pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade, que era uma sociedade agrícola, pastoril e mercantil. Então, não sobrava nada para essas pessoas, eles eram praticamente deserdados. Situação pior estavam os leprosos, porque além de não poder fazer essas coisas que os outros doentes não faziam, ainda eram totalmente discriminados, colocados à parte para não se ajuntar com o povo, porque havia o medo de que a doença fosse transmitida para outras pessoas, e essas pessoas tinham que viver sozinhas ou em grupos deles mesmos, de leprosos, e se chegasse perto de alguém são, deveriam gritar imundo, imundo, para saber que ninguém poderia se aproximar deles. Muito bem, essa era a situação dentro da época de Jesus, resumidamente, em relação às pessoas doentes. Obviamente, a grande maioria das pessoas doentes eram pobres. Isso era como é hoje também, né? Eu quero ler dois textos, mas referentes ao mesmo episódio. Um se encontra em Marcos, capítulo 1, 32 a 34, e o outro em Mateus 8, 16 e 17. Eles vão falar da mesma coisa, só que como são evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, cada um dá sua visão do assunto, concordam no geral, mas tem algumas diferenças entre um e outro que eu quero trabalhar, que eu quero aproveitar nesse momento. Então, o texto de Marcos 1 diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa que é a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Agora o texto de Mateus 8. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus curava as pessoas. E ele não curava uma ou duas, ele curava todos. Todos que iam até ele, que pediam a cura, que acreditavam que ele poderia curar. Jesus curava todos que ele queria curar. Bastava ele desejar, bastava ele querer, bastava ele dar uma palavra e a pessoa era curada. Jesus tinha este dom, o dom de curar as pessoas. Este dom o fez famoso. Por exemplo, a fama de Jesus cresceu muito mais porque ele curava os doentes do que, por exemplo, pelas palavras dele, o seu ensino, ou
qualquer outra coisa que ele fizesse. Então, o poder de Jesus, a fama de Jesus, começou a se espalhar por aquela região por conta dos milagres que ele fez. Então, os milagres foram um canal para a fama de Jesus, mas não que ele quisesse promover isso. Quantas vezes ele curou alguém, em particular, e falou para ele não conte nada a ninguém. Mas a pessoa curada que estava da sua doença falava e proclamava. E quando ele curava multidões, como é esse o caso que nós lemos, obviamente, não havia como esconder isso. Então, foi natural que o fato de Jesus curar as pessoas se espalhasse e lhe desse fama. Agora, a pergunta é, por que Jesus curava as pessoas? E a quem ele curava? Por que isso é importante? Porque Jesus poderia ter vindo a esse mundo e ter, por exemplo, só ensinado. Ele poderia ter pregado o Evangelho do Reino de Deus. Ele poderia ter feito amizades, dado orientações para as pessoas. Ele poderia fazer isso sem curar ninguém. A questão é por que ele curava. O que havia dentro da missão dele e o fato dele ter esse dom, porque ele curava. Uma primeira resposta que eu acho boa é que ele curava para cumprir as Escrituras. Veja, o texto de Marcos 8 diz assim: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Aí, abre aspas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O evangelista Mateus está citando Isaías capítulo 53, que é o famoso texto do Messias sofredor. E Jesus, então, estava cumprindo as Escrituras. Eu vou ler um outro texto do Antigo Testamento, que é Isaías 35, 4 a 6, que diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá. Olha, seu Deus virá. Virá com vingança. Com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos, ou seja, os aleijados, saltarão como o cervo. Cervo aí era um animal que corria muito. E a língua do mudo cantará de alegria. Então veja bem, quando o Senhor vem, quando Yahvé vem, ele produz isso aqui. Primeiro, as pessoas cansadas, desanimadas, ele dá força, ele dá ânimo de vida, ele dá vigor de vida. E a pessoa ama a vida. Está cansada, desanimada, depressiva. Mas quando o Senhor vem, ela se enche de força. Outra coisa. Agora sim, os doentes do físico. Primeiro os doentes relativos à saúde mental. Agora os doentes do físico. Os cegos vão ver. Surdos vão ouvir. Coxos vão andar. Mudos vão falar. O que é que esse texto está nos dizendo? Que a presença do Senhor produz vida. A presença do Senhor produz saúde. Ora, como Jesus é esse Messias que foi apresentado no Antigo Testamento, nele se cumpre essa ideia,
Tanto é que Mateus fala isso, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então, era natural que Jesus curasse por conta do cumprimento das profecias messiânicas. Tá legal. Mas isso em si ainda não resolve a questão. Tá, ele cumpriu as profecias messiânicas, mas e daí? Por que as profecias messiânicas direcionavam nesse sentido de cura? Essa é a questão. Por quê? Por que Jesus curava? E a resposta a isso, creio eu, é porque, como Jesus é o Messias, o Salvador, o Senhor enviado por Deus, e sendo Ele o próprio Deus, nada mais natural dele, em relação, olhe bem, em relação aos seres humanos, a quem ele amava de uma forma profunda, nada mais natural que ele viesse para dar vida plena, para dar vida abundante. Uma pessoa doente, tanto no mental quanto no físico, uma pessoa doente, abatida, uma pessoa que está muito ruim, era naquele tempo, como é hoje também, uma pessoa que perde um pouco da sua dignidade humana, perde da sua alegria de viver, perde o exercício da sua potência de vida. E Jesus vem exatamente para dar isto ao ser humano. Então, Jesus curava porque amava as pessoas. Jesus não estava assim, claro que ele estava interessado em cumprir tudo o que foi dito a ele no Antigo Testamento sobre ele ser o Messias, claro que ele estava interessado nisso, mas o principal interesse de Jesus eram aquelas pessoas que ele trazia novamente a dignidade, a vida plena, a alegria de viver, de sorrir com os seus, de viver com a sua família, de trabalhar, enfim, de ter uma vida digna, de ter uma vida respeitada, de ter uma vida alegre, de ter potência de vida realizada. Jesus curava porque amava as pessoas e não queria vê-las lá embaixo. Não queria vê-las doentes. Não queria vê-las em situação ruim. Não que Jesus não soubesse. Ele sabia, as pessoas adoeciam. Mas ele curava para exercer isso. Tanto é que o texto de Marcos diz que trouxeram todos os doentes, né? Lá para a cidade de Cafarnaum, tudo que era doente se juntou ali na porta da casa de Pedro. Jesus tinha acabado de curar a sogra dele. E aí, Marcos vai dizer que ele curou muitos, que sofriam de várias doenças, ou doenças variadas. E o Mateus diz que ele curou todos os doentes. Todos que estavam ali, ele os curou. Isso não foi uma vez só. Isso foi o ministério inteiro de Jesus. 3 anos curando. A gente sabe disso. Há algumas curas que estão descritas, como é que aconteceu nos evangelhos. Mas aquilo é o mínimo do mínimo do mínimo. Aquilo só foi colocado ali como exemplo. Porque Jesus curou milhares de pessoas durante seu ministério. Não foram poucas, foram muitas pessoas. E ele também expulsava os demônios, as pessoas endemoniadas, pessoas seriamente comprometidas na sua saúde mental. Por força de demônio, sim, mas afetava o quê? A mente das pessoas. Então Jesus curou, ou seja, Jesus tanto curou no sentido da saúde mental, quanto curou no sentido físico.
Agora, esse era um dom que Jesus tinha e que ele, então, praticava ali. Agora, a segunda pergunta, a quem Jesus curou? Jesus curou os pobres. Veja bem, Jesus curou todo mundo. Então, você tem pessoas ricas que foram curadas. A filha de Jairo, Jairo era uma pessoa rica. A filha de Jairo foi curada. Rica e importante. O servo de um centurião, o servo nem tanto, mas o centurião era uma pessoa rica. Foi o centurião que pediu a cura. Então, Jesus curou tanto pessoas ricas quanto pessoas que pediram pessoas ricas que pediram cura para alguém. Todos, foram todos. Mas a grande maioria, eu diria 99% das pessoas que Jesus curou eram todas pessoas pobres, desprezadas, chutadas na sociedade. Gente que, assim, ninguém dava nada. Gente que precisava da ajuda. No caso do cego Bartimeu, e eu acho que de muitos outros, eram mendigos, porque só assim para poder viver. Não conseguia trabalhar, então mendigava. Agora, Jesus curou essa gente. Essa gente. É impressionante, Jesus. Ele ama as pessoas mais pobres, mais degradadas, mais excluídas. É exatamente essa gente que Jesus se destina e que Jesus faz o melhor. Jesus deu dignidade às pessoas mais machucadas de seu povo. Ora, o que é que isso significa para nós hoje? E aqui eu trago. Veja bem, hoje, essa atitude de Jesus, que deve ser realizada por nós, só que tem problema, nós não temos esse dom. As pessoas, hoje a gente pensa, quem tem essa atitude de Jesus é tipo assim, um R.R. Soares, um Valdomiro, ou algum padre que consegue curar pessoas. Eu digo para vocês que não. Se as pessoas têm dom ou não de curar, isso é outra história, eu não quero entrar nisso. O que eu quero dizer é que não é isso, essa capacidade de cura de Jesus, e que agora vale para nós hoje. Qual é, para nós hoje, seres humanos normais, qual é essa capacidade de cura de Jesus que nós devemos imitar? Primeiro, é você orientar as pessoas para ter um corpo saudável e uma mente saudável. Você ajudar pessoas a melhorar o físico e o mental. É isso. Quando você orienta, quando você ajuda no sentido de fazer com que a pessoa se desenvolva nesses aspectos, você está cumprindo a mesma missão de cura de Jesus. Segunda maneira, lutar por um sistema de saúde melhor que atenda aos pobres. Essa é uma outra forma de você imitar Jesus hoje no século XXI, aqui no Brasil. É você lutar por um sistema de saúde melhor. É você lutar para que o SUS melhore. É você lutar para que o posto de saúde da sua comunidade, do seu bairro, atenda mais, consiga atender mais gente, porque tem mais médicos trabalhando lá, mais enfermeiros, ou o que quer que seja. Quando você luta por isso, e essa é uma luta política que tem que ser feita, você está cumprindo a mesma função de Jesus de curar. Terceiro, lutar socialmente para prevenção de doenças. Prevenção de saúde mental também. Por exemplo, lutar para que haja mais esgotos e saneamento. Lutar para que a água seja tratada. Isso abaixa muito as doenças, a quantidade de doenças. E lutar para que todos tenham um tratamento respeitoso. Fazendo assim, você se torna, como Jesus também, alguém que cura e cura os pobres. Que Deus os abençoe.